Oi, gente. Boa noite. Começando uma música aqui do nosso convidado para começar. Começar aqui a nossa live, esperando formar um pouco de audiência. Já vou chamar o nosso convidado para conversar. Enquanto isso, uma música sugerida por ele aqui para a gente começar. How Great is the Love, Paul Baloche. Oi, gente, sejam bem-vindos. Sabrina, tudo bom, Sabrina? Saudade de vocês também. Beijo. Já tá com a gente aqui também a Vivi Caula. O pessoal tá chegando aqui pra gente começar. Então, deixa eu fazer a abertura logo aqui, pra gente começar. Já vou chamar o Saulo. Essa é a música de abertura hoje, que foi sugestão do nosso convidado. Então vamos lá, gente, vamos lá, vamos abrir aqui. Esse é o QSP, começando hoje mais uma vez, vamos falar sobre superação. Nosso convidado hoje é o professor Saulo Xavier, vai trocar uma ideia com a gente aqui e vai
vai contar a sua história. Deixa eu chamar logo ele aqui, pra gente já começar. Vamos lá. Semana, a live especial, 9h30 da noite. Nessa live costuma ser 12h12. E nessa semana em especial, Semana da Superação, nós estamos aqui nesse horário. E aí, Saulo, boa noite. Boa noite, Márcio Castellani. Tudo bom, meu querido? Tudo bom, e você? Eu tô aqui curtindo a minha magreza, glória a Deus, 20 quilos a menos. Aleluia, mais superação ainda. É mais superação ainda, viu? Que eu Meu diga. Deus, todo mundo inchando na pandemia e eu emagrecendo, aleluia. Isso é muito bom, é muito bom. Saulo, deixa eu só cumprimentar aqui a sua audiência que está chegando também, né? Você pode mandar um abraço aí para o pessoal. Esse aí que entrou agora é o Coroa, daí de Fortaleza. A gente se conhece já há um tempinho. Obrigado, Coroa, por você vir. Deixa eu ver quem chegou aqui. Trouxe só ele por enquanto. O pessoal aí tem muita live com surdo agora, né? A galera da Surdolândia tá todo mundo aí entrando. Você vai ter que fazer aí, né? Porque eu não tenho tradução aqui. Não rola, não dá. Eu já avisei pra galera assim, tipo, vai lá, mas não empolga, né? Que eu não vou trabalhar, não. Hoje eu vou participar. Hoje eu não vou trabalhar, não. Estou pensando hoje aqui porque vai ser o meu primeiro antes e depois que eu vou botar hoje no... O Jefferson fez perspectivas com você, o que é o... eu só conheço como Coroa, a gente não conhece como Jefferson. Eu sei quem é verdade. Então, acho que foi na igreja dele, eu acho, né? Um abraço, Jefferson, seja bem-vindo aqui. A Bianca também. Beijo, Bianca. Obrigado, Deus abençoe. Bom, Saulo, vamos começar aqui então. Quero fazer uma introdução aqui para começar a puxar o fio da meada aí da sua história. Eu sempre digo o seguinte, que quando nós temos a Deus, quando nós temos fé, quando nós acreditamos em algo maior, quando nós acreditamos no Criador, né? Então nós temos algo dentro de nós que nos move, algo que nos movimenta para sair daquela situação onde nós estamos. Então, o fato da superação, ela deve ter esse elemento que é a fé. É a fé que move montanhas, a fé que nos impulsiona, é a mola que nos leva, né? E eu digo, Saulo, sempre, que é uma palavra que norteia aqui as minhas lives e a mentoria, é a identidade, né? A busca da identidade. Então, mais do que nunca, o ser humano está precisando resgatar a sua identidade, né? Quando ele resgata a sua identidade, quando ele entende quem ele é e o propósito para o qual ele foi criado, ele consegue resgatar essa fé, ele consegue resgatar essa força para avançar, para seguir em frente, né? E aí a autoestima melhora, a autoconfiança melhora, o amor próprio, né? Ele começa a aparecer e aí a pessoa vai avançando e não há quem segure, né? Então, essa é a introdução que eu gostaria de fazer, e eu sei que você e a Dani não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Mas eu sei que você e a Dani são pessoas que nutrem essa fé diariamente e que impulsionam vocês a avançarem cada dia mais, né? É um prazer estar falando com você aqui. Obrigado pela gentileza de ter atendido aí o meu convite, viu? Não, um prazer enorme, assim, eu tô feliz porque é muito legal, assim, hoje a gente viveu já tanta coisa, né? Tanto você com sua família, os Castellanes também sempre foram referência para nós de fé também, de superação. Vamos combinar, viu? Vocês já passaram os negócios. Uma dificuldade aí na vida. Você sabe, desculpa te interromper, mas você sabe que eu estou pensando o seguinte, eu vou ter que convidar alguém para me entrevistar, para eu contar a minha história de superação também, porque a gente já passou um bocadinho também, né, Saulo? Exatamente, isso aí. Então tem que ver isso mesmo, porque nossa vida. E assim, e eu costumo dizer para todo mundo, a mania que tá gritando, convida eu, né? Ela que vai me entrevistar. E eu tô aqui assim, imaginando assim que a gente quando estava
lá atrás, a gente não imaginava nunca que a gente conseguiria passar por tudo isso, né? E superar tanta coisa. Queria agradecer a Lienai, que entrou, o pessoal do DOT Brasil, a equipe de tradução da Bíblia está entrando aí. Estou feliz de ver. Morgana também, nossa amiga missionária, está chegando. Edilene está aqui. Edilene, eu não lembro, Jesus. A Monique reclamou que ela e a Dani não foram convidados para essa live, né? A Dani, tadinha, nem deu conta, né? Ela já indo. E é isso aí, Morgana, 20 a menos. Nossa, você já está vendo Saulão virar Saulinho. Exatamente, é isso aí. Então, Saulo, deixa eu fazer aqui, deixa eu começar a puxar o fio da meada aqui, né, para você... Primeiro o surdo entrou, deixa eu só dar oi pro Nelson. Não, você falou que você não ia trabalhar, né? Desculpa, Nelson, hoje eu não vou trabalhar não, desculpa. Tem que chamar outro intérprete para te ajudar e entender, porque hoje eu sou só entrevista. Tá? Muito bem. Gente, o Saulo, ele é professor de Libras, e ele tem uma longa jornada aí também como tradutor, como formador, né, também agora, e ele vai dizer para a gente em que momento isso entrou na vida dele. Bom, Saulo, você então descobriu a sua fé em Cristo e resolveu seguir o caminho de missões, né? Casou e embarcou já na obra missionária, né? Como é que começou esse seu desejo pela obra missionária? Como é que você encontrou a Dani? Como vocês decidiram entrar nesse caminho para a gente começar a desenvolver aí o que foi acontecendo depois disso? Eu, assim, vivi uma história muito intensa, porque eu fui o primeiro convertido da minha família, né? Eu fui a primeira pessoa da minha família que saiu daquele nominalismo católico cearense clássico. E aí, assim, eu sou de Fortaleza de criação, né? E logo depois, 15 dias depois eu converter, eu mudar de vida realmente, o que aconteceu? Eu tive um impacto muito grande, assim, igual eu costumo dizer que eu parecia que eu estava vivendo que nem o William Wilberforce, né? Porque o William Wilberforce estava andando no campo, um dia escutou Deus falar com ele e ele fez tudo aquilo que ele fez pela abolição dos escravos, do comércio, do tráfico negreiro. Ele foi um dos que foi usado por Deus isso daí, né? E, então, 15 dias depois de crente, estava na faculdade e eu ouvi claramente, eu estava indo fazer matrícula na Universidade de Fortaleza, na Unifor, indo para o departamento de estudante, escutei claramente no meu ouvido: você vai comunicar minha palavra às nações. Eu falei: opa, então eu estou no lugar certo, fazendo comunicação, então está tudo em paz. Então, 15 dias de faculdade, eu recebi meu chamado missionário desse jeito, assim, tipo, uau, uma ordem que eu tinha que obedecer. E depois as crises com o meio do curso que você às vezes tem, aquela coisa nesse momento, o que eu vou fazer na minha vida como universitário? Uma coisa que foi muito forte é que na igreja onde eu congregava, eu tinha um surdo lá, tinha surdos lá, tinha um trabalho com surdos na igreja, e isso mexeu muito comigo, porque eu tentei grudar com os jovens, eu tentei servir no Ministério Infantil, na recepção, no Ministério de Evangelismo, mas nada dava muito certo, porque era aquela carência enorme. Não dava ali. Não dava. E aí os surdos falaram assim: não, a gente está precisando de um voluntário e você está cheio de energia para dar. Então deu certinho, foi um casamento perfeito. E aí aconteceu também dessa minha preocupação como comunicador, né? De como o deficiente, como a pessoa com deficiência, como que o surdo consegue se situar na vida, se situar na sociedade, na realidade. E se não tem língua de sinais, né? Que eu via isso na realidade da igreja, a dificuldade que era deles acompanharem tudo, se não tivesse intérprete não tinha nada. Então já com essa vocação muito forte, assim, desde o início, mas ainda muito pouco entendendo como que eu podia conectar tudo isso para o projeto mais de longo prazo, para aquele projeto mais desenvolvido mesmo vocacionalmente como missionário. E daí, logo depois que eu tive essa experiência assim, de me decidir o meu público para me envolver como comunicador, né, como jornalista, foi quando a Dani apareceu. A Dani veio para Fortaleza, ela estava vindo da Suíça, de um curso de comunicação e missões, e ela veio dar uma formação na igreja onde eu estava congregando na época. E aí eu passei aquele tempo todinho lá na igreja, nessa igreja que eu estava congregando, o pastor falando: vocês têm que orar pela missionária Daniela, que a missionária Daniela está chegando. Então eu não conhecia a Dani, eu conhecia a missionária Daniela. Missionária Daniela.
Era a missionária Daniela. Eu brinco com ela que nessa época ela era Daniela Planária, porque ela não pensava em nada em ser missões, só tinha um foco na vida, não tinha relacionamento, e eu querendo casar mesmo, já estava querendo arranjar algo mesmo, uma meta. Tipo, eu quero a minha mulher, eu quero uma meta. E aí, quando eu vi a pessoa pregando sobre comunicação e missões e falando para mim, e na verdade para a igreja toda, né? Que a importância que a gente tinha que ter, tipo, que tinha da gente se dedicar ao Senhor com o nosso chamado, com a nossa vocação, com a nossa paixão, e essa coisa toda de você, aquela sua energia inteira e tudo. Eu, como muito crente da família e tudo mais, tudo isso era muito difícil. E daí eu não conseguia me associar. Aí ela falou assim, peraí, então vou fazer um combinado. A gente se encontrou depois que ela falou, eu apaixonei à primeira vista, fiquei loucão pela criatura. E aí na época seguinte, oi Grace Kelly, esse é intérprete de Libras aí em Calcaia. Aí, deixa eu aproveitar que você interrompeu aqui, dar um alô pro Rubens Brasil, que entrou aqui também. O Rubens Brasil é lá da Rádio Brasil de Icó. É o professor Júlio, a Larissa, a Monique está por aqui, a Grace Kelly, Everson. Esse professor João Bispo, ele é intérprete de Libras também, ele também é missionário com surdos lá em Salvador hoje. Ele é formado pela Missão Amém na área de Teologia e Missões. E é muito querido estar trabalhando com literatura surda hoje. Pessoal, eu vou desativar os comentários. Só um instantinho, eu vou desativar os comentários aqui, porque a gente está gravando a live. Daqui a pouco eu ativo de novo para vocês perguntarem algumas coisas aí, tá? Então continue essa aula aí. E aí o que aconteceu? A gente fez um combinado. Brinquei com ela, falei assim, eu tô apaixonado por você, mas eu não sei o que eu vou fazer para conseguir, né? Falar além só de paixão, falar de missão também. Então a gente fui aluno dela no curso de missões que ela deu na igreja, e ela foi minha aluna no sentido assim de trabalho com surdos. No que era isso, porque ela tinha uma curiosidade muito grande de como é que funcionava o ministério com surdos e tudo mais. Eu já estava um ano no ministério, mas estava meio afastado, assim, porque eu estava muito... Foi tipo assim, me sugaram tanto que eu fiquei com muita coisa na cabeça, muita preocupação ao mesmo tempo. Perdi até disciplina, minha mãe quase me acaba, porque eu comecei a me envolver tanto com surdo que acabei me invertendo um pouquinho, né? Deixando de estudar e me dedicando muito mais para as coisas da igreja do que da faculdade, e quase apanhei por isso. Isso foi aí, quando, Saulo? Isso foi lá em 2003, por aí? 2003, 2004, isso. Aí eu arranjei uma bolsa para a Dani na área de Libras, em Fortaleza. Consegui uma bolsa para ela estudar, um descontinho para ela, que era estagiária de movimento social com surdos em Fortaleza. E aí ela, nesse processo dela estudar e tudo, aconteceu de ter necessidade de fazer uma cirurgia. E ninguém da família podia me acompanhar. A Dani foi a única que deu conta. E nessa cirurgia eu fiquei 15 dias sem falar, foi cirurgia de amígdala. E aí eu senti na pele o que é ser surdo, porque ninguém queria conversar comigo, eu queria falar os sinais com todo mundo, ninguém queria saber. Eu quero saber dessas libras aí. Não, você pode escrever que você escuta, você vai escrever. Aí o pessoal me deu uma catracada em casa e eu comecei a sinalizar com ela para ela treinar. E aí pronto, aí eu percebi que era mulher de Deus na minha vida mesmo. E aí a gente realmente... Foi aí que em 2005 já assim, eu muito mexido. Eu disse, não tô aguentando mais, eu quero casar com você. Quero preparar para casar com você, eu sei mesmo. E foi aí que a gente... é isso mesmo? Então, na época seguinte, assim, tipo, primeiro dia útil seguinte, a gente já foi fazer atendimento, porque a gente era, na época, os primeiros cristãos da família da gente. Ela na família dela e eu na minha. Então, a gente tinha, tipo assim, o casamento era um casamento, era um projeto de vida, era um projeto existencial, de missões, quase, porque... No nosso casamento foram 4 famílias que não se viam 20 anos antes da gente. Então, assim, a família da minha mãe, a família do meu pai, a família da mãe dela e do pai dela se encontraram no nosso casamento. Então, a gente teve que planejar um ano. Nesse um ano, a gente começou a pensar no nosso ministério e pensar assim, peraí, o que é que a gente vai fazer agora da nossa vida? Vamos fazer como? Vamos trabalhar com surdos, vamos trabalhar com missões em comunicação, surdos em missões, como é que foi? E foi aí que nasceu já o nosso primeiro projeto, ainda quando a gente era Jocumeiros, ficou Saulo e Dani Jocumeiros ainda, mentoriados pelo líder dela de comunicação em Jocum Fortaleza. Eu entrei na Jocum, e na Jocum a gente conseguiu discernir juntos onde é que a gente iria trabalhar, tipo assim, pro resto da vida. E foi aí que em 2006 eu recebi o chamado para fora. Já entendi que eu queria trabalhar com surdos, mas
a gente entendeu juntos assim, vamos embora. Eu vou para a Ásia e eu quero ir para a Ásia. E a gente ficou nesse quebra de braços porque o nosso Ministério de Comunicação na Jocum estava dando muito certo, ela estava empolgada e ficamos 4 anos orando. Então esse desejo que aconteceu há poucos anos atrás surgiu lá em 2006, que era para ir para a Ásia. 10 anos, foram 10 anos. A gente passou 10 anos planejando nossa ida para a Tailândia. A gente começou com um desejo pessoal meu de vir para o Myanmar, mas depois de 4 anos orando, queda de braço mesmo dentro de casa, ela, como é que eu vou criar menino em país perseguido? Eu quero ser mãe, como é que eu vou educar meus filhos em país perseguido? E aí a gente foi descobrindo várias coisas que a gente precisava pensar juntos. Em 2013, ela teve a chance de ir até a Tailândia. Ela foi convidada para dar uma formação de comunicação ministerial para uma denominação indiana. E na folga ela correu na Tailândia para visitar o que aconteceu, como é que estava lá, o que é que tinha na nossa realidade. E a gente decidiu desde 2013. Então foi intencionalmente planejado com dados mesmo desde 2013 até 2016, quando a gente saiu. Tá, mas vamos voltar aqui para não perder o fio da meada. 2006, então, queria ir para a Tailândia, mas vocês foram para onde? Não, eu queria ir para o Myanmar. A gente fiquei no sul do Brasil. Sim. E a gente, para ter um acordo em família, para não gerar muita confusão, e essa história assim do tipo, vai seguir o marido, vai... Não, peraí, calma. Vamos ter entendimento do que a gente vai fazer. E a gente resolveu fazer o seguinte, vamos construir uma experiência na área de comunicação e missões, na área de construção de plataformas de desenvolvimento ministerial para missionários. E aí a gente conseguiu fazer, eu comecei a dar aula aula de projeto missionário, redação de textos, de carta notícia, carta informativa. Comecei a também trabalhar na tradução na tradução do catálogo de implantação da editora da Jocum. Então a gente ficou 4 anos, ficamos quase 6 anos, porque foi de 2006 até janeiro de 2012 a gente ficou na Jocum. E aí a gente teve alguns contatos com algumas experiências de lideranças internacionais do Jocum na área de comunicação. Também a gente começou a saber um pouco mais sobre a realidade da Ásia. E aí de 2010 para frente a gente foi amadurecendo mais. Ela conheceu uma missionária brasileira que servia na Tailândia, então ela disse, nossa, meu marido tinha razão, meu marido estava orando por uma coisa realmente que ele tinha que ter ido. E é um pouco complicado, porque o que acontece? Nesse processo de muita oração, de 10 anos para você conseguir sair para campo, tem hora que você surta, tem hora que você fica assim, mano, eu não vou mais não, desisto, chega, o que é isso? Porque imagina, você passar 10 anos falando para uma rede de parceiros seus, invistam que a gente vai, mas não tinha data. Invistam que a gente vai, mas não tinha agência mais no finalzinho, não tinha mais agência, porque a gente mudou, porque eu fui me direcionando para a tradução da Bíblia, fiz o meu mestrado na área de tradução, comecei a fazer o doutorado também, e aí aquela coisa toda, o pessoal falando, nossa, mas você está fazendo tanta coisa, daqui a pouco você já faz um concurso público e desiste de tudo. Eu falei, não é para isso. E aí, quando a gente estava... Tanto é que quando eu entrei no doutorado, eu fiquei... Era 2013, já estava aqui em São Paulo, estava fazendo teologia. Aí eu comecei a investir na formação teológica. Então a gente fez tudo um passo a passo muito... Quantas faculdades você tem, Saulo? Não, eu não consegui terminar a teologia por falta de grana. Então, pelo amor de Deus, vai gostar de estudar assim lá na Tailândia, viu? E aí na Tailândia eu estudei também, só que eu não consegui terminar. Mas porque a gente voltou. Mas aí foi, a graça de Deus, eu acho que foi muito interessante conosco, porque assim... Muitas pessoas que já serviam lá diziam, se vocês sobreviveram tantos anos no sul do Brasil, com a cultura tão fria, vocês estão preparados para a Tailândia. Eu falava, gente, mas como assim? Porque quando a gente saiu, foi um milagre. A gente conseguiu uma passagem de ida e volta por R$2.000. Ida e volta, sério, R$2.000 para nós, né? Cada adulto, ida e volta. E aí a gente, quando falou isso para a nossa rede, o pessoal falou, mas que presente de Natal, hein? Pode mandar emitir, que vocês vão. Eu falei, ô Glória, amém, vamos. Quando caiu a ficha, isso foi em março. Em junho a gente conseguiu uma agência missionária, isso era 2016 já. A coisa é Helena recém-nascida, Laura já coitada, pobrezinha, já era, acho que era a quinta escola da coitada já, de tanto que ela
já estava rodando pelo Brasil nessa formação nossa. Daniela já chefe de cozinha. O projeto alinhadinho, a gente tudo pensando como é que a gente ia fazer. Tipo assim, a gente, uau, superamos todos os 10 anos sendo moído na formação, vamos para o avião. Quando a porta fechou desse avião, em Guarulhos, no dia 1º de dezembro, que a gente entrou, a gente falava, gente, aconteceu. Aconteceu, a gente voou, a gente está aqui, a gente está chegando. E fomos. Só que já era o 3º ano sem férias, porque a gente sabia que era férias. A gente percebeu que a gente estava estressado quando a gente chegou na Tailândia. A gente não vai estar muito empolgado, descansar para quê, né, e tal. Quando a gente chega... Antes de você entrar nessa história aí, eu quero pontuar aqui, né? Deixa eu só abrir o comentário aqui de novo. Tem gente chegando aqui ainda. Pessoal, só vou acenar para vocês aqui e só avisar que eu estou fechando os comentários, mas daqui a pouco no final eu abro para vocês falarem, tá? Que a gente está gravando a live e fica melhor aqui para enxergar. Gente, eles prepararam tudo, eles superaram vários problemas nessa caminhada e quando chegaram na Tailândia, está tudo bem, está tudo legal. Tchan, 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 tchan. Continue. A gente chega no aeroporto e a gente tinha que remarcar a passagem que a gente tinha, porque a gente não ia mais para o norte da Tailândia. E aí começou um processo nada legal, porque a gente chegou com as horas tudo virado, tudo trocado, era um aeroporto que a gente nunca tinha entrado na vida. Ela, minha esposa, só fez conexão por esse aeroporto, ela não conhecia, não tínhamos nenhum contato e tinha aquela cabeça de cearense burro que eu tava na hora, como a gente chama no Ceará, né? De beiradeiro, de gente burra, sem noção. Que lá na Tailândia, você chega no aeroporto, a primeira coisa que você faz é ligar o Wi-Fi. Porque tá tudo gratuito para você bota os dados do passaporte, acabou, conecta, não tem problema nenhum. É quase, tipo assim, é recomendado que você faça isso. Para você poder ter comunicação com o mundo exterior, avisar, pedir ajuda para alguém te pegar, avisar que chegou. Porque é uma burocracia dos caçamba para a gente sair de dentro do portão. E eu deixei com medo, tipo, não, vai clonar meus dados. Aí fiquei sem. Aí começou o desespero, porque eu fiquei 4 horas lá dentro para remarcar. As crianças cansadas, a Daniela dormindo em cima das malas, a Laura também, a Helena morta de cansada, bebezinha ainda. Aí lá vai eu pro guichê da companhia falar um inglês, sabe nem da onde eu tirei o inglês na cabeça. E aí consegui remarcar com muito custo. Vamos embora pro nosso hotel, nosso centro de hospedagem de missionários. Ah, beleza. Era pra gente ter saído às 2 da tarde. A gente saiu do aeroporto às 6 horas da noite. E a gente saiu do aeroporto e pegou 2 horas e meia de trânsito até o nosso hotel. O nosso casa de hospedagem de missionários, né? Quanto tempo de voo? Foi 12 horas? Foram 26 horas de voo. 26 horas de voo e ainda pegaram mais quase 12 de aeroporto. Isso. E aí ainda pegando mais 2 horas de carro e dentro do carro eu comecei a pifar. Daniela estava ligada, porque ela tinha cochilado no aeroporto. E eu segurando a Helena no banco de trás, comecei a pifar, derrubei a Helena no chão. Primeira coisa. No carro? No carro, já comecei no carro. Aí no carro, comecei ali aquela... Pá, derrubei. Isso sem brincar que eu já passei um bocado de coisa na chegada, né? E quando a gente chegou para fazer o preenchimento do formulário de saúde, eu levei um tapa na bunda do atendente, que queria me pedir $5. Que pedir dólares para poder agilizar a família. Queria uns dólares. Meu senhor, acabei de chegar, não tem nada. Eu tô chegando do Brasil. Eu não passei para sacar, querido. Tem nada. E não tem problema não, me deu um tapinha na bunda, não tem problema não, vai, me deu um tapinha na bunda, eu fui. Eu já cheguei assim, gente, você chega no país, primeira vez você leva um tapa na bunda, como assim? E aí, nessa hora, eu fiquei meio escandalizado, né? Mas não, vida que segue, beleza. Não tem problema não, tá tudo em paz. É pra isso mesmo, então tá jóia. Fomos, chegamos lá, quando a gente vai estar se arrumando, eu falei, Laura, segura aqui sua irmã, que eu vou só pôr ali a toalha pra secar. A Laura não ouviu. E a Helena caiu de cabeça no chão. Do beliche. De 1,80 m de altura. E teve ela tava com? 9 meses. 9 meses. Tava com 10 meses, né? Na verdade. Já tava chegando para... Não, 1º de dezembro eu tava com 9 meses e meio, quase. E aí foi terrível, porque... Caiu do beliche. O que era pra ser a primeira noite em paz foi a primeira noite no hospital. E a gente ainda tinha tido um problema porque a gente não
não tinha conseguido sair do Brasil com seguro já de saúde instalado. Então, toda a nossa poupança que a gente tinha juntado para mobiliar a casa, para a gente fazer o primeiro aluguel, para a gente arrumar tudo que precisasse quando a gente chegasse em Bangkok, ficou no hospital, nas primeiras 24 horas. Eu falei, minha senhora, não tem esse dinheiro não, eu nunca vi esse dinheiro na vida que a senhora está me pedindo, falando para uma assistência social, a gente é missionário, a gente acabou de chegar, pelo amor de Deus, não me cobre isso tudo não. Ela, não, pode deixar, o senhor vai pagar só o que o senhor está precisando. Enfiaram um monte de coisa, botaram a Helena, ficou a Helena na UTI 24 horas, teve traumatismo craniano com rachadura leve, mas, graças a Deus, não foi nada de fratura exposta, mas o galo ficou desse tamanho na cabeça da menina. E aquela coisa, todo mundo falando tailandês, eu não entendendo nada, e misericórdia, e o dono do lugar que hospedou a gente engana a gente, chamando a gente de irresponsável. Mas é que eu jurava que eu tinha colocado a menina na cama certinho, tadinho. Só que não. As perninhas ficou livre e ela voou mesmo. E caiu que nem sabe quando você derruba coisa que faz, tipo, barulho oco. Parecia um barulho de cabaça cair no chão, assim, muito oco. Eu quebrei a cabeça da menina. Isso foi, logo depois disso, ela passou... A gente ficou uma semana e pouquinhos, mais ou menos, para conseguir voltar ao normal, a cabeça vir para o lugar. A gente chegou perto de Natal. Passar o time lag. Passamos a descompensação horária do jet lag. E isso foi muito difícil, foi muito complicado, porque a pobre Helena sofreu demais, tadinha. Mas, assim, aí começou a rotina dela com os hospitais, né? Em Bangkok. Foi logo na chegada, coitada. Mas depois tivemos férias e aí começamos a trabalhar na época ali de janeiro de 2017. A gente já estava começando a organizar a nossa situação. Por quê? Porque em fevereiro de 2017 ia ser a nossa primeira saída do país por mudança de visto. Mas a gente não contava que a mais velha, logo depois que a gente chegasse, ela fosse entrar em choque cultural. Eu fiquei com choque cultural alimentar, eu fiquei com dificuldade de comer tudo. Meu filho, a gente acha que conhece agridoce. Até a gente acha que agridoce é aquele caldinho vermelho que a gente põe no restaurante chinês para comer com aquela bananinha, aquele negocinho lá que bota ali dentro e come para comer. Que não é agridoce não, meu filho. Eu nem o sonho do que é. Agora, quando você vai na Tailândia, vê aquele caldo bonito, marrom, aqueles macarrão boiando, aquela carne cozida bonita, quando você bota a boca, açúcar. E eu, ai meu Jesus Cristo, eu vou comer nesse bem desse lugar, meu pai. A gente ficou 2 meses comendo quase praticamente sanduíche de atum, às vezes. Eu comia arroz puro com ovo, que eu não dava conta de comer agridoce. Aí eu fui descobrindo depois, né? Quando a gente saiu, a primeira vez que a gente foi para o Laos, fazer a mudança de visto, foi quando a gente realmente viu a diferença de gastronomia. No Laos não usa açúcar. O Saulo, o choque cultural é uma das principais razões de retorno dos missionários que estão ao redor do mundo para sua pátria, né? Para o Brasil, no caso. Vocês pensaram em algum momento assim que não dá, vamos embora? Chegou em algum momento assim que... A gente teve que confrontar a nossa filha mais velha com esse sentido, trazendo assim, tipo, coitada, eu sempre fui muito exigente com a pobre, né? Então, assim, eu sempre fui muito exigente com a nossa mais velha, do ponto de dizer assim, mano, a gente passou 10 anos para chegar neste lugar. Agora você vem embaçar Agora você me vem com essa conversa de querer voltar, você segura, eu vou ter que ligar para a agência missionária, para todo mundo, para avisar para toda a rede de parceiro que está indo embora, por causa de você chorando. Pelo amor de Deus, confia, vai orar comigo aqui, agora acabou de frescura. Vambora. Te acaba que a gente já contratou a professora de inglês, você vai aprender inglês e tal, porque o paradigma da língua era muito forte. Você muda sem escola, 3 meses, sem língua, sem poder sair para brincar com vizinho nenhum, sem amigo, sem nada, sem ninguém. Aí, pela graça de Deus, nos manda um vizinho, que era jogador de futebol e crente. Aí, glória a Deus. Aí ele chegou lá, a primeira coisa que ele deu foi uma bicicleta de presente para Laura. Eu morri de chorar nesse dia. Mais superação acontecendo. Tipo assim, um dia que eu dei uma nela, no outro dia ela ganhou uma bicicleta, digamos assim. Pouquinho tempo depois ela ganhou uma bicicleta. Ai, papai, já tô ótima. Eu, que bom. Negócio sério. Aí eu comecei depois a pirar. Por quê? Porque lá na Tailândia,
as pessoas acham que vão chegar e vão fazer assim, tipo, falar assim, ah, tudo bem, Jesus te ama. O pessoal olha pra você e fala assim, e E daí? daí, né? E daí, né? E eu com E isso? daí? O que é que isso tem a ver comigo? Eu sou Thai, eu sou budista, tipo, e daí? E aí, assim, ninguém te dá atenção, ninguém te dá bom dia, o povo tá pouco, a pessoa tá pouco se lixando pra você que você existe. E não é que ela é mal que ela faz isso. É porque é um dos lugares, era na época que eu estava lá, era o segundo lugar mais visitado do planeta Terra. Só perdi para Paris. Era Paris e Bangkok. Então, assim, a gente não era tratado como morador de Bangkok, a gente era tratado como turista, 24 horas por dia. Ah, que legal, você está aqui passeando. Não, querida, eu vim morar aqui. Nossa, você está morando aqui, né, e tal. Eles faziam, era exclamação. Quando a gente começou a estudar tailandês, quando mudou o visto, a Tailândia foi começando a aparecer para nós. Aí as pessoas foram olhando, nossa, o gringo tá falando a minha língua, como assim? Eu tomo, porque eu não sabia nada, eu não tinha ministério ainda para desenvolver. Eu conhecia por um acaso, assim, por causa de contato no Facebook com o Ministério Consultos, mas não foi dando muito liga, porque era um projeto mais familiar do que um projeto de trabalho realmente para o surdo da Tailândia, aquela coisa assim que agregasse gente que pensasse diferente. O cara chegou, mas você poder trabalhar, eu tinha que me batizar de novo. Eu falei, querido, peraí, ainda calma nessa hora que eu sou missionário, calma, vamos conversar aí, e não rolou. Mas era o lugar que eu tava para ir, mas esse lugar, a Laura dizendo, quer ir para lá, mas ninguém fala comigo. Ninguém fala comigo naquela igreja. Aí eu fiquei numa situação difícil, porque eu não tinha trabalho na semana. A Daniela também já tinha conhecido um projeto fantástico que queria ela, só que não podia dar visto ainda. E queria que ela estudasse. O projeto da gastronomia. Que era o Connect. E aí a Dani pirou, né? Porque quando ela conheceu, ela ficou louca. Ela falou assim, gente, é isso. Pegar um monte de meninas que saíram ali do dia a dia da prostituição e ensiná-las a um ofício na vida. E para elas começarem a trabalhar. E a gente pensou, foi começando a perceber as coisas de enganação que tem como turista. Ou como estrangeiro, na verdade. Nós éramos expatriados lá, né? Então, da metade do ano de 2017 para frente, a gente começou a perceber muitas coisas. A Laura estudou 3 meses de inglês. Nesses 3 meses, a gente encontrou uma escola adventista internacional mais próxima que tinha condição dela passar, porque não precisava que a pessoa soubesse inglês para ser aluno. Então, aí ela entrou, mesmo sem saber falar inglês, e foi estudar lá. E aí, eu muito feliz, porque quando ela entrou, ela falou, nossa, eu estou entendendo. Aí eu tenho uma amiga da Índia, eu tenho uma amiga do Japão, eu tenho um amigo do Japão, um amigo da Coreia do Sul, tenho uma amiga da Argentina e tenho uma brasileira. E aquela coisa assim, começando a empolgar muito ela. Por quê? Porque ela estava num ambiente com várias nações. Ela não era a diferentona por ser brasileira no bando de gente tailandesa. E isso daí deixou ela muito feliz. Mas ela começou a dizer assim, pai, eu tô achando tão estranho. Eles ensinam as coisas tão diferentes da Bíblia, não estou gostando de lá, não. Ela começou a orar porque ela queria mudar para a escola cristã de referência na cidade. E aí ela começou a orar, e a gente também começou a orar, porque como família, a Dani já estava se organizando ministerialmente. Eu cheguei, tipo assim, achando que eu ia ter como trabalhar com surdos lá de boa, tipo, aí não deu certo. A Dani chegou, não, eu estou acompanhando meu marido, a gente chega lá para ver o que, é que vai acontecer, vai aparecendo uma oportunidade para mim, eu avalio e me jogo. Você foi para ensinar Libras ou para traduzir a Bíblia em Libras? Na realidade, eu saí da Tailândia sem aquele coração para trabalhar com surdos de imediato. Eu não queria me envolver direto com isso. Minha paixão era a tradução da Bíblia, né? Então, assim, as formações que eu tenho na área de tradução, desde os meus 14 anos, eu trabalho com tradução de inglês. Mas a Libras, para mim, veio como uma outra língua que eu gostava de traduzir. Então, dos meus 18 anos para frente, foi que eu aprendi Libras e comecei a me envolver com surdos com chamado de ministério. Então, eu não sou filho de surdo, não sou irmã de surda, não sou pai de surdo, não sou nada. Deus me chamou para trabalhar com surdos e eu me envolvi com isso e cheguei nas altos graus de formação pela graça e providência do Senhor. Até que eu estou torcendo aqui para a minha orientadora entrar. Sei lá, porque eu chamei ela também para a live. Mas aí o que aconteceu? Quando eu saí daqui, eu saí envolvido com a agência missionária.
nós saímos para chegarmos com uma ideia de projeto, que éramos trabalhar com evangelização de pessoas budistas. De trabalhar com projetos de povos não alcançados, mas com aquele foco de tradução da Bíblia. Tentar encontrar um projeto na Tailândia que trabalhasse com tradução de Bíblia para a língua de sinais. No caso, a língua de sinais tailandesa. E aí, quando eu cheguei, não era nada disso, na prática. No que tinha na época, quando eu cheguei. E quando eu cheguei em dezembro de 2016, é que estava se reformulando o projeto de trabalho da Sociedade Bíblica Tailandesa. E aí as coisas começaram a engrenar para eles lá, para a tradução da Bíblia. Só que a realidade era bem menor que no Brasil, e as burocracias também tinham seus processos, os seus procedimentos. O tailandês era extremamente burocrático, mas era menor, a dimensão de burocracia era bem menor do que aqui no Brasil, que a gente tem uma sociedade bíblica gigantesca, que a abrangência é muito maior, a capilaridade também é muito maior do que lá, né? Aí eu comecei a me embrenhando, me perguntando, sabendo como é que é. Mas um dia, Daniela, andando por Bangkok, eu já surtado, já revoltado, porque a gente já teve que... A gente descobriu que onde a gente morava pagava um preço 3, 4 vezes mais do que precisava, porque a gente era estrangeiro. Aí a gente viu os golpes da proprietária para nós. Aí fomos morar perto da escola que ela estudou primeiro. Um lugar top, proprietário maravilhoso, mas um bairro numa época. Alagava tudo, dava cobra, um monte de coisa. E aí a gente pensa, não dá para morar aqui, não, pelo amor de Deus, não tem que sair daqui. E aí na última troca de visto, antes da Dani conseguir o visto dela de trabalho, ela conseguiu ser convidada para trabalhar. E aí a gente descobriu um cantinho que a gente morava, que era do lado da comunidade, pertinho do trabalho dela. Aí isso aí já foi aí isso foi com quanto tempo já? Com um ano, menos ou mais? Um ano. Com um ano. Um ano e meio de Tailândia. A gente mudou de 3 casas, né? Saiu da que a gente chegou de hospedaria, passou para um primeiro contrato terrível. Depois esse primeiro contrato foi para o contrato de urgência por causa da escola da Laura mesmo. Mas a Laura conseguiu passar no exame de admissão da escola dos sonhos dela. Então a gente fez aquele esforço para encerrar um ano nessa escola onde ela tinha chegado para entrar, para estudar, para não ficar sem estudar. E a gente atrasou ela um ano para ela revisar todo o conteúdo dela, que ela já tinha segurança na língua inglesa. Uhum. E aí eu fui surtando, porque eu fui ficando sem ministério. Eu pensei, mano, eu quero trabalhar. Você viu as coisas acontecendo para os outros membros da família e você nada. Você acredita? Eu fiquei expandido, fiquei louco, indignado. Mas quando eu estava assim, já deprimido mesmo, pesado. Aí, pela graça de Deus, a gente sempre teve um acompanhamento de um casal de missionários, de uma família missionária lá, que ele tinha a mesma denominação que a nossa, mesma orientação denominacional, mesma cosmovisão denominacional também. E ele tinha uma percepção muito legal da vida missionária que é na Tailândia. Ele era muito letrado, trabalhava com tradução de material de formação de lideranças, então ele entendia que era um cérebro de um tradutor. E eu grudei no cara, né? Até que o primeiro e-mail que ele me respondeu era 4 laudas de orientação do que fazer e não fazer. Eu falei, oh, glória a Deus, amém. Achei meu Gamaliel, grudei no homem, e aí ele chegou, meu filho, ele ficou 4 horas conversando comigo. Ele só largou eu, quando ele olhou para mim e disse assim, você tá bem? Eu falei, moço, bem é um processo, né? Mas obrigado por você ter sacrifício. Ele ficou na minha casa 4 horas comigo, conversando, tentando encontrar uma solução para minha história. Aí eu, meu filho, botei minha viola no saco, parei de achar que eu resolveria pelas minhas próprias forças. E fui para a igreja que a Laura escolheu ficar. A Laura falou assim, pai, essa aqui é a minha igreja internacional, ela tem 56 nacionalidades, aqui se fala inglês, é a igreja dos meus amigos da escola. Se você quiser me acompanhar, seja muito bem-vindo. Fique aqui. Isso era julho de 2017 já. Só para pontuar, a Laura tinha 8, quantos anos? 8 anos e a Helena dias, 9 meses. Né? Não, aí já tinha... Não, aí já tinha feito 1 ano já. Isso. Já estava com 1 ano e pouco, né? Eu me lembro que nessa época aí a gente estava voltando para o Brasil. A gente estava saindo dos Estados Unidos e voltando para o Brasil também. E foi outro parto também, né? Exatamente. E aí, Saulo, como é que você começou a se organizar, então, a partir desse momento aí? Eu fui para a igreja
e fui orar. E fui dizer assim, Deus, o Senhor me tacou até aqui, do outro lado do mundo. Não, o Senhor não me tacou aqui para ficar de dono de casa, ficar... A gente esquece, às vezes, que a gente tem que investir na saúde da família mesmo em casa, para poder desenvolver o ministério bem no campo. E eu me diminuí. Eu estava vendo esses dias, esses palestras de mídia digital agora, né? O cara falando, eu fui me comparar com o resultado melhor. Eu caí no erro de meu pequeno comecinho me comparar com os que faz um monte de coisa. Aí ele falou nomes técnicos lá, um monte de coisas parangolé lá que eu não entendi nada, mas disse assim, não compare o sua pequena conquista com a realização de anos de trabalho de outra pessoa, que você não sabe a história do outro, né? E a gente ficava lá o tempo inteiro falando assim, mano, os missionários aqui tudo experiente, a galera aqui, tudo com os ministérios bombando, e tantas igrejas plantadas, e tailandês top. E a única coisa que eu sabia fazer era estudar tailandês. Eu era o único da casa que falava tailandês, o tempo inteiro. E meu filho falava tailandês com o vigia, falava com o taxista, falava com o trocador de ônibus, falava com o atendente da loja, pedia sorvete em tailandês, tudo era tailandês. Mas era o meu tailandês, entendeu? Mas você já estava se enxergando assim, desenvolvendo e melhorando a sua imagem ou não? Ainda estava deprê? Não, isso era na língua, não era na imagem. Na imagem, o que aconteceu? Quando eu comecei para a igreja da internacional, porque a gente estava dividido, eu estava indo para a igreja que eu conhecia com surdos, mas insistindo em ver se dava certo, não dá. E era muito, muito caro, era quase R$ 200 por domingo que a gente gastava nessa brincadeira, porque ficava tendo que almoçar todo mundo fora, era táxi para lá, táxi para cá, cada um ia para um canto, depois se encontrava, passava a tarde fora, já vinha, engrenava com cinema, e daí as coisas acabavam caminhando dessa forma. E então, o que aconteceu? Um dia, falando com o pastor falou assim, ô Saulo, o inimigo sabe que só te falta a proficiência da língua para você deslanchar no seu ministério, nessa nação. Se acalme, vai vir, vai dar certo. Isso já era mais ou menos meu 7º mês de estudo intensivo de tailandês. Eu estava indo já caminhando ali para 9 meses, que eu só tinha 9 meses para ser alfabetizado e acabou. E aí o que aconteceu foi que a Dani foi convidada com uma amiga nossa, porque em meio a tudo isso a gente recebeu a filha de um dos pastores da nossa igreja, que passou pela nossa igreja, né? Foi pastor na nossa igreja em Goiânia, a filha dele foi para Tailândia para se conhecer, descobriu o chamado dela e ficou na nossa casa. Ele pediu, cuida da minha filha. Eu, com essa situação toda, fiquei com a responsabilidade de ser bênção na vida do outro. De cuidar de outra pessoa. Mas foi bom porque ela viu que eu precisava também de desanuviar a mente, de aliviar a cabeça, muita essa pressão da língua. Ela chegou e falou assim, mano, vamos sair. Ela me pegava de noite, mas aproveitava por eu ser homem, todos os passeios noturnos de Bangkok à noite era eu que fazia com ela, para tudo quanto é lado. E nessa brincadeira ela foi fazendo amizade com uma galera que trabalhava com evangelismo urbano, de rua mesmo. E aí ela conheceu o projeto que a Dani estava envolvida. Que a Dani estava primeiro envolvida voluntariamente para depois conseguir o visto. E aí, Márcio, o que aconteceu? Foi muito legal, porque por causa dessa história dela querer conhecer a realidade de Bangkok, que a gente não tinha ainda tanta segurança para conhecer, a gente se jogou para ir para as partes mais... beijo em palavra ali. Aí, o que aconteceu? Fomos para as partes mais pobres da cidade, fomos para as partes mais difíceis de trabalhar, conhecer. E ela, desculpa de estar me acompanhando ela, né? Que ela queria conhecer também. Um dia desse, a gente chegou para conhecer o trabalho desenvolvido nos viadutos do Centro Histórico de Bangkok, com as pessoas em situação de risco e de rua. E aí foi que a Dani conheceu um casal, que era, no caso lá, era o casal que começou o trabalho de Jokun na Tailândia. E ela falou que eles, na verdade, assim, eles disseram, ou ela viu eles sinalizando, uma coisa assim, eles dois sinalizando, com surdos daquela região que trabalhavam, que eles atendiam. E aí minha mulher falou assim, a Dani falou, vocês trabalham com surdos? Meu marido trabalha com surdos. Ela, eu quero conhecer ele. A gente era da mesma igreja. A nossa igreja que a gente estava congregando era a igreja que dava o suporte
de doações, de cesta básica, para o projeto que eles desenvolviam. E não sabia? E eu não sabia nada. E eles me chamaram, nós temos um projeto de plantação de igreja com surdos em situação de risco, em situação de miséria mesmo, lá na região metropolitana de Bangkok. Você quer? Eu falei, quero, ontem. Um dia que eu passo, um dia que assino o nome. Me bota o negócio para eu fazer, pelo amor de Deus. E assim eu fui chamado para pregar lá em março de 2018. A gente já tinha se mudado de casa pela terceira vez e a gente já estava contratado como voluntários sociais no ministério que a Dani trabalhava e resolveu se mudar para a rua do projeto. Um dia eu cheguei, estava voltando, levando para a Laura, para a escola. A Daniela falou assim, a gente precisa sair daqui, ficar parado nesse trânsito o tempo inteiro. A Laura é muito arriscado, coitada. É ruim demais, vamos mudar disso daqui, vamos resolver a nossa vida. Encontramos uma escola para Helena, perto do projeto da Dani. E aí, eu estava um dia indo, eu falando tailandês já e tudo, metendo a energia toda que eu tinha para aprender tailandês. Falando com as meninas atendidas pelo projeto da Dani, a gente já tinha feito um Natal incrível, recebeu todo mundo lá em casa, elas nunca tinham subido em prédio, a gente morava no 17º andar, elas amaram comer bobó de camarão de Natal, foi uma delícia. Aí a Dani colou nesse povo, né? E aí a gente contando a nossa história, a liderança dela falou assim, obrigado que vocês vieram, não desistiram de nós, do chamado de vocês depois de 10 anos. Aí a gente estava ali vivendo a lua de mel, né? Com o projeto. Aí eu falei, meninas, a gente está querendo casa. Me ajuda. Aí as meninas já falando com o outro Zap Line, que é o WhatsApp de lá, chama Line, e tudo lá para lá, para lá. Aí fala assim, Saulo, tem uma casa que vagou bem ali. Era uma casa que a secretária do projeto já tinha morado. E aí era uma casa também que era quase esquina. Já era a quase esquina do projeto mesmo. E a dona da casa morava em frente. E a dona era amiga do líder do projeto e gostava do líder do projeto. E ela disse assim, quanto é o aluguel aqui? Era metade do aluguel que a gente pagava. A gente falou assim, quero nem saber, é aqui. E fomos para lá. Foi o melhor lugar que a gente morou. Ele era um lugar complicado, no sentido, tipo, brasileiro do termo, né? Que o brasileiro gosta... Brasileiro no exterior, Márcio, você sabe disso. Ele lava chão, ele limpa a privada, mas ele quer conforto. Ele quer ficar no lugarzinho arrumado, ele quer gostoso e tal. A gente não estava para isso na Tailândia. A gente queria que o nosso dinheiro rendesse e conseguisse bancar tudo que a gente fazia. Graças a Deus, nunca faltou. Graças a Deus. E aí, por isso que a gente mudou. Eu preciso que você corra para chegar na volta. Tem um vídeo da Dani aqui que eu quero passar, porque a gente tem aqui uns 6 minutos mais ou menos, tá? Vai, e aí foi resume o que aconteceu, aí. Assim, foi que toda essa novela mexicana toda que você está vendo que eu passei, quando engatilhou foi muito rápido. Porque desenvolveu o projeto da Dani de 1 ano de formação completa, que ela conseguiu durante 3 anos, né? Que ela conseguiu sair do zero, as meninas não sabiam pegar uma faca, e daí conseguiram finalizar desenvolvendo o próprio cardápio, mandando catering, que é fazendo lanche para eventos. E eu comecei convidado para pregar e me tornei obreiro do projeto de plantação de igreja e dando suporte para eles durante o culto, ensinando sinais da Libras para eles verem que tinha outra língua de sinais, eles recebendo aquele encorajamento para evangelizar, começaram a evangelizar, o povo foi começando a converter, a igreja foi começando a crescer, morria gente, o pessoal vinha correndo, ele era meu amigo, eu quero morrer com ele não, porque não sei para onde é que eu vou se eu morrer, eu quero Jesus, que ele tinha Jesus, eu também quero. Então começou assim, e a gente começou a ver tudo isso, mas infelizmente a saúde da Helena foi uma coisa muito difícil, porque como ela saiu do Brasil sem todas as vacinas, ela saiu do Brasil sem toda a imunidade, então a gente conseguiu viver um sonho colorido como ministério, como marido e esposa, e até a própria Laura amava, que ela curtia o fato de ser professora de escola dominical, curtia o fato de ser professora auxiliar lá da Igreja dos Surdos, mas a Helena não tinha defesa, então não tinha imunidade suficiente para encarar tanta coisa que tinha na realidade em Bangkok mesmo, poluição mesmo. E aí ela acabando nisso, ela... Mesmo a gente tendo realizado o sonho da Laura de morar perto da escola dela
A escola que ela orou, ela dizia, pai, até o banheiro aqui é mais cheiroso do que onde eu estudava, não sei o quê, que ela brincava. A gente precisou ter uma decisão muito difícil, que foi, depois de 9 internações, e a última ter sido de ir na UTI de novo, com taquicardia, arritmia cardíaca, febre de 39 graus e tanto, que eu não sabia o que ela tinha, foi quando a gente realmente precisou decidir voltar. E aí foi muito difícil, porque foi, todo mundo dizia, quando era o melhor momento, eu realmente teve que voltar. Eu vou passar o vídeo da Dani e eu quero que você comente e contextualiza, tá? Vamos passar aqui o... Tá sem áudio. Voltou o áudio? E agora? Ainda tá sem. No seu quarto acabou sem bateria. Então deixa eu colocar de novo aqui. Ele tá um pouco baixo, mas vamos ver aqui. Vamos lá de novo. Ah, tá bem baixinho, não dá pra Bem ouvir. baixinho, né? Mas vamos tentar escutar aqui. Então você pode pro Agora eu não posso. Não. Eu preciso que você fique no quarto por enquanto, tá bom? Pra apertar na live. Você também tá sem bateria. Tem som não, né? Solinho. Não deu áudio. Infelizmente tá sem som aqui. Tá bem baixinho, eu tô ouvindo bem baixinho. Você não quer colocar... Ah, eu não sei como faz. Eu tô aprendendo muita coisa. Aí a gente... Esse vídeo a Dani colocou... Então contextualiza essa mensagem dela, né? Que ela disse que chegou arrasada e tal no aeroporto. Ela tá viajando agora, ela fez essa referência, né? De que tá no aeroporto, que ela chegou e tal. É a primeira vez que ela voltou para o aeroporto desde que a gente voltou. Desde que a gente chegou em novembro, a gente teve que passar por 5 países para voltar. Outra superação também. A gente passou, deu uma rodada bastante para chegar, mas a gente conseguiu chegar. E assim, a Dani, ela... Primeira vez que ela estava no aeroporto agora, ela comentou assim que o sentido da vida não é nada diferente do que o próprio Deus, né? E o próprio Deus nos dá sentido para nos superarmos e vencermos os desafios daquilo que a gente precisa fazer quando acontece uma mudança muito grande na nossa vida. No nosso caso, quando a gente teve que voltar, a gente encarou agora na volta, teve muito choro, muita depressão, mas muita convicção de que foi realmente a mão de Deus que trouxe a gente de volta. A gente teve que superar muitas coisas para poder estar na Tailândia, sermos estrangeiros na Tailândia, mas realmente é o Senhor que dá sentido para a nossa vida, porque Deus nos trouxe na hora certa. Que a Helena não tinha defesa, que muitas crianças chegam do Brasil lá, já chegam vacinadas, já chegam grandes, já chegam em idade quase pré-escolar, tipo 2, 3 anos de idade. Então já passou todo o ciclo de imunidade boa para a criança. A Helena não tinha isso. E a gente tentou tudo que a gente pôde. Tentou tudo. Mas quando chegou na fase mais difícil, a gente... aqui no Brasil já, a gente olha e fala assim, Senhor, obrigado que eu não estava na pandemia, não estou em Bangkok. Obrigado porque a gente não está aqui quando o câmbio diminuiu. Quando a gente chegou era 11, 10. R$1 valia 10 bahts, que é a moeda da Tailândia. O real está valendo 5 bahts só. Saulo, eu preciso que você deixe uma mensagem e conclua, porque senão a gente vai perder o final da live. Por favor. Pois não. Então é isso. Assim, a mensagem que eu deixo para você, minha irmã, é que vale a pena a gente se superar, a gente se concentrar naquilo que a gente tem maior, que é cumprir a vontade de Deus na nossa vida, que é seguir segundo a vontade de Deus para nós. E assim, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter ido nem de ter voltado. É difícil, a saudade está grande. Mas, assim, dá uma alegria muito grande saber que a gente está no caminho certo e sigam desse jeito mesmo. Mas como é que eu vou conseguir superar tudo isso? Pensa no teu objetivo maior, mano. Teu objetivo maior é qual? É superar só isso
ou desenvolver uma história de vida que glorifique o Reino de Deus. Uma história de vida que glorifique o Senhor. A minha história de vida eu quero que glorifique a Deus. Então, por isso que eu me esforcei muito para chegar até onde eu cheguei. Saulo, a gente perdeu um pouco de audiência, mas como a nossa live fica gravada, né, e a gente pega o áudio também para mandar para outros lugares, eu quero que você conclua aí. Agora você pode concluir com um pouco mais de tempo aí. Eu vou aproveitar e vou refazer aqui então. Né? Foi difícil chegar, foi difícil voltar, né? Deixar tudo que estava acontecendo. Quando começou a melhorar, quando começou as coisas a acontecerem, vocês decidiram voltar, né? Agora, eu tenho uma curiosidade, que nós tivemos uma experiência nos Estados Unidos que chegou uma hora que eu olhei, né, e avaliando toda a situação que a gente estava vivendo também, que a gente tinha afastado um pouquinho do objetivo que nós fomos para a América, que era para trabalhar com audiovisual para missões, né? Eu disse para minha esposa, para a Monique, falei, nós estamos nos afastando do nosso objetivo, né? E nós decidimos voltar para casa. Foi muito difícil também, foi uma decisão muito difícil. Chorei muito quando eu senti, quando eu percebi assim, nós vamos ter que voltar. E não tinha tomado a decisão ainda. Eu chorei muito e depois que a gente decidiu e nós voltamos, foi difícil também. Nós voltamos no Dia dos Namorados de 2017. E a gente chegou no Brasil também, assim, bastante entristecido, né? Mas nós tomamos uma decisão em obediência, né? Nós resolvemos voltar por obediência e todo mundo chamando a gente de louco, de vocês estão doidos, vocês vão voltar para o Brasil e tal, fica aqui e tal. Eu digo, não, nós vamos voltar porque é o que se tem a fazer, é o melhor que se tem a fazer e eu sei que a obediência paga bem, né? E nós voltamos. Então, a curiosidade é saber se vocês tiveram algum momento assim de obediência à consciência, a Deus, ou foi mais a questão de saúde mesmo da Helena? Foi uma questão, porque assim, durante o nosso tempo que a gente estava enfrentando as lutas com a Helena, aconteceu também uma crise institucional na nossa agência missionária. Exatamente 6 meses, 9 meses, entre 6 e 9 meses antes de a gente voltar. E a gente tirou nossas primeiras férias, depois de 3 anos, em julho de 2019. A gente veio para o Brasil, para a primeira viagem de férias em família. Então muitas pessoas falam, né, eu senti que vocês não voltariam mais e tal, aquela coisa toda. A gente fala, mas por quê? Porque a gente aconteceu, o povo está sentindo isso, né? É como se o pessoal falasse assim, minha mãe era uma também que dizia, você vai acabar com essa brincadeira de campo missionário e voltar para trabalhar, meu filho? Tá bom já, sua vida foi linda já, agora vai voltar para trabalhar? Então era muito difícil. Mas a gente foi liberado pela nossa igreja para sair da nossa agência se fosse necessário. Nós escolhemos ficar, para somar, para fazer diferença e para a gente não abandonar o barco em momento nenhum. E foi bom, porque nos apoiou muito. Foi um apoio muito grande quando a coisa realmente ficou séria do lado de lá. A gente ouviu alguns dos nossos irmãos que são nossos parceiros dizerem pra gente, fiquem por aí, vocês vai dar tudo certo. Porque a nossa questão não era falta de recurso. Porque 3 coisas aconteceram juntas. O visto acabou, a Helena quase morre e a Kairos estava do jeito que estava, passando por o que estava acontecendo. Então, a gente necessariamente teria que trocar visto, até que eu troquei meu passaporte lá ainda. A gente, que já não tinha mais, de tanto viajar para o Brasil para um monte de coisa que eu tinha que fazer, acabou acabando mais cedo do que as crianças. Então, a Cidade e a Dani. A gente já teria que fazer tudo. Então, todo o nosso recurso a gente teria que levantar para mudar de visto era o valor de voltar. Então, quando a gente viu isso, e quando conversamos com as lideranças do outro projeto que a Daniela, era o sonho da Dani, era na rua da casa dela de novo. Ela ia a pé trabalhar com pessoas que tinham uma mentalidade muito mais de vanguarda, que já tinham cultura ocidental junto com a cultura tailandesa. E aí ela disse assim, você tem o ministério da sua família, você tem que pensar realmente se sua filha aguenta o tranco. Todos os médicos brasileiros que nos acompanharam enquanto a gente esteve na Tailândia e todas as pessoas na Tailândia disseram, se sua filha ficar aqui, ela vai ficar a cada 15 dias internada.
Eu acho que eu acho que Pontuando aqui, o índice de poluição da Tailândia com relação ao Brasil, que era um dos problemas, né, da Helena, faz a referência aí para o pessoal entender. Se você baixa o aplicativo de poluição, de medidor de poluição, você encontra, faz cores e números, né? Eu não sei como é o número máximo, mas vai contando de 0 a 70, de 0 a 30 e tudo mais. De 0 a 70 está verde. O Brasil está sempre verde. Quando está muito poluído, está amarelinho, assim, que é a partir de 70 a 100. A Tailândia está sempre amarelo. Raramente está verde. E a gente morava num lugar que era vermelho, que era acima de 150 a poluição. E para quem está acostumado com São Paulo, diz, nossa, São Paulo é poluído, né? Querido, você não sabe a poluição? Não. A poluição é de onde eu morei. E aí é como se a Helena estivesse respirando uma chaminé de fábrica. Por mais que eu tivesse purificador de ar em casa, e eu tenho uma apneia, eu usava o CPAP, eu não sofria tanto, porque eu tenho um filtro. Mas meu filtro, que era para durar um mês, durava 20 dias, às vezes durava 15. E saía preto, não saía cinza, saía preto. Então, quando a gente mudou, uma razão de a gente ter mudado para o último lugar, que foi perto da escola da Laura, é porque tinha muito verde. Então a poluição era um pouco menor naquela região onde estava o lugar que a gente morava, né? No condomínio a gente morava. E aí, só que a gente trabalhava num lugar poluído. A Dani em um e eu em outro, mais longe ainda, 40 quilômetros de casa. Eu pegava um monte de coisa para conseguir chegar quando eu ia só e tudo mais. A gente começou a expor menos a Helena começou a ir menos para o ambiente poluído e começou a ter as crises de poluição, porque Bangkok entrou na agenda do ASEAN, que é o bloco Mercosul de lá, ela se tornou capital do bloco, então ela teve muitos eventos em 2019. A cidade não parava, então as termoelétricas ligadas a todo vapor, todo tempo, e a gente morava perto da região industrial. Então é uma loucura. E aí a gente respirava, ardia, doía o olho, não vinha o ar. Quando foi pensado, foi medido, tipo assim, o primeiro pensamento que a gente teve como família foi: nós entendemos que somos chamados pelo Senhor para servi-lo aonde Ele quer que a gente esteja, mas isso não pode custar a vida dos nossos filhos. Isso não pode custar a vida das meninas. E aí, assim, foi difícil, porque a Laura falou uma frase que é muito difícil responder como pai. Mas se o senhor é chamado por Deus para estar aqui, por que esse Deus está mandando o senhor voltar? Seu chamado não é aqui? Se uma criança de 12 anos, pré-adolescente ali de 12 anos, fazer uma pergunta dessa, 11 para 12 anos, foi muito difícil responder. E a única resposta como pai que eu encontrava, eu dizia: eu sei, minha filha, também que eu não quero ir embora. Eu amo esse lugar. Eu já estou lendo, escrevendo e falando tailandês. Eu já estou aprendendo até língua de sinais tailandesa. Eu estou conseguindo falar com os surdos na língua deles aqui. Eu já estou vendo como é que projetos da Bíblia estão se desenvolvendo. Já estou participando de reuniões do pessoal que está usando a Bíblia na própria língua de sinais para poder tratar com o surdo discipulado, tratar com o surdo evangelismo. Mas isso vale a pena se sua irmã morrer? Nossa, você pegou pesado com o menino, tá? De 11 anos. A única coisa que eu conseguia falar era isso. Por quê? Porque não tinha outra coisa que eu pudesse pensar. E isso foi muito difícil, porque, assim, eu peguei bem detalhado o processo dos 10 anos, para vocês entenderem, que não foi um projeto que eu decidi ir com pouco tempo de crente. Não foi um projeto que eu decidi ir com pouca formação. Não foi um projeto que a gente decidiu se envolver com pouca maturidade. Foi um trabalho de ser moído no pilão de Deus durante 10 anos. E a gente ter que frear tudo depois de 3 anos, quando estava começando tudo a frutificar. Por obediência a Deus, de que a gente tem que cuidar da nossa família também. E tudo aconteceu difícil, né? Aí então vocês voltam, tem esse contra-choque cultural. Vocês já superaram o contra-choque ou não? Eu passei uns 2 anos de contra-choque. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Daniela, às vezes, vai para o mercado, acho que está aí para o mercado em Bangkok até hoje. E aí, então, vamos lá, vamos refazer o final agora para a gente encerrar. Como é que foi essa superação? Como é que está sendo essa superação, Saulo? Eu queria que você fizesse queria que você fizesse uma abordagem para as pessoas que estão acompanhando a live, que possam estar em qualquer outra situação
que está exigindo assim realmente sangue no olho, foco, determinação, fé para superar a dificuldade? No nosso caso, Márcio, é que eu acho interessante que as pessoas estão todo mundo agora meio que chateado, tem quarentena. A gente, boa parte do nosso tempo na Tailândia, a gente teve quarentenado, ou em hospital, ou em casa, ou vivendo os limites da língua, né? Onde a gente conseguia andar até onde a língua nos deixava. Mas no final nós fomos apresentados com uma nova visão de trabalho com órfãos e com pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso nos marcou muito, porque nos deu a consciência de um envio. A gente não voltou para o Brasil. A gente foi enviado da Tailândia de volta para o Brasil. Ou seja, a nossa igreja da Tailândia nos enviou de volta. A igreja internacional e a igreja consul. Então, assim, eles disseram, você é nosso pastor aqui, você pode não ter os títulos, meu filho, mas você é o nosso pastor que a gente queria. Você cuida da gente, você nos ama, você nos abraça, nos beija, eu só sei falar assim, eu sou Saulo, coração. E isso mexeu muito com eles. Quando eu chego com aquela cara de derrota de pó da capa do Batman, o que aconteceu? Deus nos traz à memória o que a gente sempre fez, que foi servir os que servem na grande comissão. E nesse processo de servir as pessoas que servem, Deus nos renova e nos traz esse entendimento. Vocês agora têm o que falar para quem quer ir, têm o que falar para quem também voltou como vocês. Vocês sabem que eu estou com vocês. E esse processo de agora ter sangue no olho em uma quarentena, em uma pandemia, é importante sim. É importante para se conhecer, para saber o que é o seu objetivo e ver onde é que é o teu foco de vida. Eu não estava preparado para voltar. Agora é se reinventar e ver o mundo digital de outro olhar, aprender com pessoas como você que já estão nessa caminhada com marketing digital, com marketing pessoal há mais tempo. Ter humildade para dizer o que não sabe, procurar ajuda, perder a vergonha de falar quando tiver que falar. Qual é o seu problema? E isso, assim, foi muito bom nesse sentido. Está sendo muito bom. Eu não superei, eu ainda estou no grupo da igreja, eu ainda leio tailandês praticamente todo dia, eu ainda visto roupa da Tailândia, eu vesti isso de propósito hoje, assim, para homenagear você e fazer link com a live, mas eu encerraria dizendo isso, assim, que é isso o diferencial. Seja forte. Cara, se jogue no conhecimento de Deus nessa hora. É difícil. Eu ainda estou lutando com o sentimento humano, pessoal, de raiva de Deus mesmo. Não tenho raiva de Deus. Não tem nada a ver com a minha conversa. É eu. Mas eu estou parecendo criança mimada diante do Pai. Mas isso aqui sou eu. O Saulo que quer servir o Deus que ele ama. Mas que tem que aprender que tem que servir independente de qualquer lugar. Isso que é melhor obedecer do que sacrificar a família, do que sacrificar a saúde, do que sacrificar tudo. É melhor obedecer do que sacrificar. Não é duro, é difícil, mas... Hoje eu estou entendendo na prática que eu teria que sacrificar a Helena. Se eu tivesse obedecido o chamado pelo chamado, eu teria que... eu não tenho vocação de William Perry. Eu não tenho vocação de enterrar meus filhos, eu não tenho vocação disso, eu não dou conta. E assim, não dá. Então, se Deus fechou todas as portas e abriu a única porta para sair do país, e saímos e estamos aqui, não é fácil, cara, mas o que é gostoso é que a gente não está só. A gente tem você, tem Monique. Monique me ajudando a emagrecer, meu Deus. Enquanto eu sonhei isso lá em Bangkok, que eu fazia salada de cacto lá nos Estados Unidos, ai, credo, ela não me bota um cardápio por comer dessa jossa, dessa cidade cheia de doce. Porque nessas horas da comida eu entrava meio em pânico. Mas eu amava onde eu estava, amava. Mas acabou comigo, acabou com a minha saúde, eu não sabia. Eu cheguei aqui. Mas eu acompanhado de vocês, isso é bom demais. Eu digo, Saulo, para incentivar a sua fé e as pessoas que estão nos assistindo aí, um pouquinho do que eu falei, né, de andar em obediência, eu digo assim, que o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil e o que vocês estão vivendo também aí, eu estou em Fortaleza, você está em São Paulo, né? O que nós estamos vivendo, eu vou falar por mim aqui, pode ser que sirva para você. É muito pouco para quem quer andar e quem obedeceu.
para quem quer andar, e quem anda em obediência e quem obedeceu. É muito pouco. Ou seja, Deus tem preparado para nós muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então é só questão de tempo e de continuar esperando nesse Deus que sabe todas as coisas, que mais tarde um pouquinho nós vamos estar aqui contando a nova página da história, né? E assim, a gente veio chamado por um projeto para traduzir a Bíblia. A gente veio também com a demanda da nossa agência missionária por reestruturação depois de uma fortíssima crise interna. Então, assim, e também para cuidar da saúde da Helena. Helena nunca mais gripou. Ele está morando com um dos lugares mais limpos da cidade, não sabia. A gente, quando chegou, passou o jet lag de reverso num sítio que a poluição era 4. A gente saiu de 180. Então, assim, Deus sabe o que faz. A gente não vai entender nada, porque a nossa cabeça é produtiva. A gente é Saulo e Daniela produzindo alguma coisa. Sempre. Mas, assim, a Daniela, tadinha, é muito mais resiliente que eu nesse sentido, né? Eu sou mais chorão, assim. Só que já chorei horrores com a Laura, já. E o bom é poder a gente se derramar. Derramar nesse Deus e dizer assim, isso é que é superar. Superar não é ter dinheiro agora, não. É a gente não surtar, é a gente estar bem com a gente mesmo, é a gente aceitar a nossa limitação diante de Deus, e a gente se render. E isso eu louvo muito a Deus, assim, de caminhar. Por isso que caminhar com você e Monique, para mim, não é uma amizade apenas, é exemplo de vida. Vocês são uma geração um pouquinho anterior à minha. Eu te ouvi. Então, assim, eu te ouvi, não é porque você ouvi seu conselho. Eu ouvi você viver o seu sonho de trabalho. E hoje eu posso dizer pessoas que estão entrando, vendo aí meus alunos, pessoas que estão entrando, vendo aí obreiros que são obreiros comigo no mesmo ministério, obreiros da agência que eu deixei, que não trabalhava com surdos e hoje trabalha. Então, assim, mano, deu alguma coisa certa, eu não sei o que foi, mas, assim, agradeço a confiança. Eu sempre me achei uma pessoa menor porque trabalhava com surdo, que, tipo, eu não trabalhava com várias conversões na África, com gente voando, bruxas se batendo. Não, meu trabalho foi com esquecido e gente pobre. Não foi nada pirotécnico, mas, assim, eu agradeço a confiança, agradeço o carinho. Obrigado a vocês, ouvintes do MASP, que também tiveram espacinho comigo. E o pessoal diz assim, o professor Saulo Xavier dá seu recado, independente do que seja. Mas, assim, eu agradeço mesmo e, assim, espero que eu tenha podido mostrar para vocês que vale a pena superar o desafio de comida, de língua, de cultura e viver o amor de Deus onde a gente está. Isso é que é fantástico, isso foi maravilhoso. E eu voltaria assim, se tiver menos sujo, eu volto de novo. Se tiver que voltar, eu volto mesmo. Vamos marcar esse dia aqui para a gente contar a história lá na frente, né? Vai dar tudo certo. Com a Bíblia lançada, e a gente quer trazê-los de lá para cá. A gente quer trazer a liderança do projeto de lá, porque até hoje eles não têm igreja, então eles se reúnem fora de um ambiente de templo cristão, eles não têm, e eles estão nessa luta até hoje, e eu sou mobilizador deles aqui, né? Então a ideia é a gente tentar trazê-los. Quando essa época de pandemia passar, eu quero levar uma equipe para Bangkok, principalmente dos nossos tradutores da Bíblia, para eles encorajarem lá a nossa igrejinha lá e tentar trazer a nossa liderança da igrejinha lá para cá também. E as meninas estão loucas para ver a Daniela de volta, ver a Daniela trazendo mais receitas e tal. Mas é isso. Obrigado, Márcio. É isso aí, Saulo. Eu costumo dizer o seguinte, nós voltamos também, né, de um momento muito bom nos Estados Unidos e tal, vocês voltaram também, e eu aprendi que é importante você construir pontes, né? Então nós construímos pontes lá e hoje nós estamos fazendo, ainda que virtualmente, nós estamos trafegando nessas pontes que nós construímos. E você acabou de falar isso também. Já está tendo um movimento nessas pontes, né? E isso é muito importante, a gente não sabe o valor disso, mas isso é muito importante e nós vamos continuar fazendo isso, que vai engrandecer o reino de Deus e as nossas vidas e ajudar muitas pessoas. Agora, falando para você aqui que está com a gente, a nossa live se chama QSP, começamos com qual o seu problema e terminamos agora qual o seu propósito. Né? Você ouviu aí a história do Saulo,
você ouviu a história do Saulo, algumas coisas também que eu pude contribuir aqui, e a pergunta é essa: depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você pôde assimilar, fazer um paralelo com a sua vida, eu te pergunto, qual é o seu propósito? Vai dormir com esse barulho na cabeça e amanhã você começa a responder para você mesmo ou para você mesma. Qual é o seu propósito nessa vida? Qual é o seu objetivo nessa vida? Tá bom? Saulo, muito obrigado. Dá um beijo nas crianças. Tá? Falando com a Dani, dá um beijo para ela. Infelizmente, o depoimento dela é muito bacana. Infelizmente, a gente não conseguiu ouvir. Deixa eu testar mais uma vez aqui. Peraí. Vamos ver. De repente passa aqui. Aí. Tá ouvindo? Não? Eu não estou ouvindo do lado de cá. Pode ser que tenha em áudio. Você pode deixar depois no seu story, qualquer coisa, coladinho na live. Tá o som quando tá muito baixo, mas eu vou deixar realmente, eu vou fazer esse vídeo, vou colocar nos stories, porque é bem legal esse depoimento dela aí. Então, Saulo, obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês aí, tá? Vamos junto, estamos juntos e vamos em frente que vai dar tudo certo. Tranquilo. Beleza? Obrigadão. E assim, espero que seja uma semana boa, aí de superação em outras áreas. Essa semana seja bem joia. E eu vou assistir também amanhã, de repente. Eu tô achando legal, Saulo, que ontem eu conversei com o Caco, né, um amigo de longa data aí também, que é empresário, ele é da área de comunicação, nós somos... Ele foi locutor de rádio também, hoje ele trabalha na área de implantação de emissoras e tal, empresário nessa área e tal. E nós passamos aqui quase esse mesmo tempo, quase 2 horas conversando. Não deu tempo de contar toda a história, de conversar, e abrimos outra live. E a gente, hoje foi a mesma coisa, não deu tempo, eu abri. Então, é muito bacana quando a gente olha para trás e vê que nós temos histórias para contar, né? Que nós temos que nós já temos um legado para deixar, né? Então, isso é muito bacana. Eu estou muito feliz com essa Semana da Superação. Amanhã tem uma história muito forte, também muito legal, do Lucas Coelho, que ele é de uma família muito simples da Bahia. Ele foi para São Paulo, se perdeu, foi para as drogas, para o crack, morou nas ruas. Aí ele conseguiu se levantar e se tornou campeão brasileiro de fisiculturismo, classificado, credenciado para o próprio Mr. Olímpia americano, enfim. Né? Uma história muito legal também que a gente vai contar amanhã. Tá bom? Então, maravilha. Convido você e convido todo mundo que está nos assistindo. Saulo, um beijão, então. Obrigado. Tudo de bom aí, tá? Valeu. Até mais. Superei a pimenta e agora vamos esperar mais o peso aqui. Valeu, cara. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau. É isso aí, gente. Vamos finalizar aqui a nossa live. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela participação de vocês. Então, vamos lá. Lembrando que nós temos amanhã Lucas Coelho. Depois nós temos... o professor Henrique Teles, que vai falar sobre a perda de um filho, e na sexta-feira nós temos o Rodney Silva, que é um sobrevivente do sistema carcerário brasileiro, passou pelo Carandiru e outros presídios, se tornou pastor, escritor e tem uma história muito legal de superação para contar também, tá bom? Então um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, continuem ligados no QSP, Semana da Superação. Muito obrigado mais uma vez e a live vai ficar salva. Compartilha, manda para alguém, convida, diz para a pessoa entrar aqui no meu canal, se inscrever e participar com a gente dessa corrente do bem, tá? Beijo bem grande, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.